Boa tarde, gente. Ou boa noite, ou bom dia. Como eu costumo saudar todos vocês. Dizer que vamos continuar nosso estudo dirigido. Até então eu estava fazendo para as duas turmas. Eu tenho uma turma de sábado e uma turma de terça. Então agora é só para a turma de sábado. Tá? A turma de terça agora é outro conteúdo. Eles não chegaram na parte que vocês estão. Lógico, vocês começaram muito antes. Tá? Dizer que vocês... Eu vejo que alguma outra aluna comenta lá, algum outro aluno comenta alguma coisa, se fez ou deixou de fazer o estudo. Acho legal essa interação, porém não vejo tantas respostas, tá? Até li outro dia aqui, tempinho até, que as respostas estão longas, tal. Não, gente, não está longa, presta bem atenção. Às vezes o que acontece? Vocês estão respondendo coisa a mais do que eu perguntei. Tá? Eu fiz para ficar uma coisa bem enxuta, para não ter que escrever muita coisa, porque uma das coisas que eu aprendi com o tempo é quem fala muito ou escreve muito corre o risco de falar ou fazer alguma coisa indevida, né? Então, assim, para evitar erro, para evitar qualquer outra coisa, então vamos só nos atentarmos a isso, a responder certinho que foi conversado. Na pergunta 16 do estudo dirigido, nós estávamos falando sobre as posições anatômicas e, eu pedi para descrevê-las. Né? Então nós já falamos sobre isso. E agora nós vamos falar sobre a pergunta número 17. Tá? Quando falamos em plano de corte, afirma-se que possuímos basicamente três. Identifique e descreva-os. Aí sim, eu pedi para descrever. Então vamos lá, ó. Nesse slide aqui, ó, tá tudo bonitinho, ó. Então tá, quais são os planos? Eu coloquei ABC aqui, podia ser qualquer letra ou número, tá? Mas é mais o que? Para você saber qual é o plano do corte, o nome. Então atente-se ao nome, não interessa se ele é A, B ou C, atente-se ao nome, tá? Então, ó, plano transversal, corta o corpo no sentido lateral, na horizontal, considerando o corpo em pé. Então, ó, olhem aqui, observem bem aqui essa imagem aqui, ó, que vocês vão ver, ó. Então, é como se estivesse cortando um pouquinho para cima da linha da cintura aqui, dividindo daqui para cima e daqui para baixo. Então, esse é o corte transversal, ok? Aí tem o corte sagital. Corta o corpo na vertical, separa as laterais esquerda e direita. Então, seria o plano C, certo? O que acontece? É como se nós cortássemos nosso corpo nessa posição, correto? Então nós dividimos entre, ó, eu estou dizendo ali, ó, laterais esquerdas e direitas. Vocês vão estar vendo o vídeo contrário, tá? Não vão achar que eu tô louco, não. Mas beleza, outro dia eu gravei o vídeo aqui, o vídeo saiu de ponta cabeça. Também não consegui entender o que aconteceu, tá? Vocês me perdoem. Eu acho que a escola conseguiu inverter o vídeo. Enfim, não deu para entender o que aconteceu. Aí vocês imaginam o bonitão aqui. Basicamente um analfabeto digital, porque até então a aula era na sala de aula. E de repente tem que gravar um vídeo. A hora que você grava o vídeo, para. Grava o vídeo, edita. Grava o vídeo, para. Volta, para. Grava de novo. Aí a hora que eu falei, não, acertei. O vídeo estava de ponta cabeça. Gente, eu queria morrer. Mas enfim. Plano coronal ou frontal. Corta o corpo separando em partes. Dorsal e ventral. Então ele vai fazer esse corte aqui, ó. Então nós vamos separar vamos dizer assim, a nossa face e as nossas costas. Então vai cortar aqui, ó, tá? Que seria o corte B nessa imagem aí. Então são três e nós já descrevemos facinho. Não é nada complicado para descrever isso daí, tá bom? Atente-se no seguinte, na apostila aqui, ó, não tá a B e a C, tá? Eu não coloquei aqui, ó. Foi uma falha minha, eu peço desculpa para vocês.
mas explicando aqui agora dá para entender, tá bom? Então o que acontece? Atente-se ao nome, não tanto à letra. Pode ser que mude a letra, pode ser que a letra aí é só uma ilustração, tá? Então atente-se ao nome, plano transversal, sagital, coronal ou frontal, tanto faz. E depois vocês escrevam isso, tá? Tá vendo? São 3 linhas só, não é um absurdo, tá bom? Vamos para a próxima, 18. Então vamos lá. As expressões distal, proximal são muito comuns na anatomia. Na fisiologia, bem como na necropsia, sempre usamos esses termos. Usamos uma referência, normalmente o tronco, salvo exceções, a serem designados pelas circunstâncias. Agora responda as questões. Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Não, subir. Aqui, ó, eu também mostrei os cortes que eu quis mostrar aqui, ó, que isso eu mostrei lá em sala de aula, tá? Antes de nós falarmos aqui na 18, isso eu mostrei lá na faculdade. Eu expliquei para todo mundo. Se nós pegarmos uma folha, colocarmos bem no centro do nosso rosto, nós vamos perceber, ó, aqui eu tô vendo só a claridade do celular. O que acontece? Nós vamos perceber que os nossos olhos, nós vamos perceber que a sobrancelha, os lábios, nós vamos perceber que o queixo, que as orelhas, elas não são 100% iguais. Ah, professor, eu sou 100% igual. Tá, então você é lindo, maravilhoso, perfeito. Tá? Como a estátua que o mestre italiano esculpiu e ele pegou e bateu. Né? Ele gritou, parla, fala, de tamanha era a precisão que ele fez a estátua. E, professor, isso é loucura, é mentira. Não, não é não. Realmente, se você olhar, eu infelizmente não tive o prazer de ver, mas se você olhar a estátua ali, ele conseguiu fazer todos os músculos do corpo humano. A estátua é perfeita, é absurdo a quantidade de detalhe que o cara fez no mármore. Então o que acontece? Não tem uma simetria 100%, alguém que seja 100% simétrico. E é isso que vem a parte da estética fazer com a harmonização facial. Tentar deixar equilibrar os dois lados. Então eles pegam um lado, fazem um espelho, depois eles fazem a aplicação do botox, tal, onde precisa, para ter essa harmonização. Então o rosto fica mais jovial, vamos por assim dizer. E eu falei que internamente nós não somos simétricos porcaria nenhuma. Professor, eu tenho 2 rins, tá, beleza. Mas eles não estão na mesma altura, por causa da posição do fígado. Mas você não tem 2 fígados, você não tem 2 corações. Então cada órgão está alojado de uma forma. Professor, eu tenho 2 pulmões, eles estão certinho. Tá, mas um pulmão é menor que o outro, por causa da posição do fígado. Então nós começamos a ver assim, são poucas diferenças, mas nós vimos isso lá na faculdade, nós vimos bem isso daí. Foi bem legal até, quem pôde ir, acho que aproveitou bem, foi uma aula muito bacana aquele dia lá. Aqui eu coloquei o Homem Vitruviano, né, que é uma ilustração do Leonardo da Vinci. Tá? Não foi ele que esculpiu, tá? Mas enfim, procurem saber essa história, é muito legal. Tá? O que acontece? Observando essa imagem aqui, nós estamos aí no slide número... Agora vamos ver se eu consigo ver que número que está o slide aqui. Melhorou. Nós estamos no slide número 7, acho. O que acontece? Aqui eu estou falando sobre proximal e distal. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos auxiliar uma necropsia. Uma pessoa tomou uma facada, um tiro. Vou dar um exemplo, um tiro. Toma um tiro no braço.
Tá, antebraço, braço. A pessoa tomou um tiro no braço, tá? Ah, ó, o tiro tá proximal. Não, proximal o quê? Que é esse proximal? Não tô entendendo o que é esse proximal. Ah, ele tá proximal em relação ao tronco. Beleza. Mas de repente ele tomou um tiro aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Ele está proximal em relação ao cotovelo. Então, sempre nós usamos um ponto de referência, certo? Sempre existe um ponto de referência, tá? Normalmente o ponto de referência é o tronco. Então, se eu perguntar para vocês, os meus dedos, eles são... o dedo não, mas vamos dizer assim... o meu braço, em relação ao tronco, ele está proximal ou distal? Ele está distal. Ele está mais longe... O meu antebraço, ele está mais longe do que o braço. Mas se eu perguntar, o meu braço, ele está distal ou proximal da minha mão? Ele está o quê? Distal. Porque ele está mais longe, porque tem um antebraço no meio. Certo, gente? Então, o que acontece? Sempre tem. E nessa imagem aí, eu estou explicando basicamente a relação entre distal e proximal. Pois nós temos aqui, ó, proximal, distal, crânio e caudal. Ah, a pessoa tomou uma pancada, aí sofreu um acidente, teve um material pérfuro cortante entrando entre vamos dizer assim, entre a quarta e a quinta vértebra da torácica, tal. Tá o quê? Ele tá caudal ou cranial? Tá mais perto da cauda, da parte da cintura ou do crânio? Então, existe sempre uma relação, tá? A que? Como? Que jeito? E foi isso que eu perguntei aqui, ó. Então, aqui, ó, o que acontece? As mãos em relação ao cotovelo. As mãos, elas são proximais ou distais em relação ao cotovelo. Então, o que acontece? As mãos, elas são distais. Elas estão mais longe do cotovelo do que o tronco. Certo? Então, eu dei o exemplo do cotovelo. O cotovelo está mais perto do tronco do que as mãos. Certo? Os joelhos em relação aos pés. O braço direito em relação ao antebraço esquerdo. Então, o braço direito em relação ao antebraço esquerdo. Qual está mais próximo do tronco? Então, nesse caso aqui, por isso que eu não coloquei. Eu deixei aqui, ó. Eu não coloquei junto aqui, ó. Então, pus assim, ó, normalmente o tronco. Para que vocês entendessem que eu estava perguntando sobre o tronco. Certo? Então, o que acontece? As mãos em relação ao cotovelo. Se nós estamos falando de tronco no enunciado, o que acontece? A mão é distal. O cotovelo, o que é? Ele é proximal em relação ao corpo. Tá. Os pés e os joelhos. O que está mais perto do tronco? O joelho ou os pés? Então, os joelhos eles são o quê? Proximais ao tronco e os pés distais. O braço direito em relação ao antebraço esquerdo. O braço direito em relação ao antebraço esquerdo. Mesma coisa. Então, o antebraço esquerdo é distal e o braço proximal. O pescoço em relação à cabeça. O que está mais perto do tronco? Pescoço. Ele está acoplado no tronco. Certo? Então, é essa distância, é essa diferença que eu queria que vocês percebessem. Tá bom? Então, gente, acho que por hoje é só. Deu para falar 2 só, mas nós vamos ter tempo para corrigir tudo, tá? E nós vamos chegar, todo mundo vai chegar afiadinho na sala de aula. Gostaria que todo mundo que assistisse o vídeo desse uma curtidinha lá no vídeo e que comentasse no grupo do WhatsApp como que está o estudo, se vocês estão fazendo, se vocês estão acompanhando, porque
Alguns alunos, eu até tenho, me procuraram para... Ah, professor, fiquei meio em dúvida em tal, eu não entendi direito a pergunta. Tranquilo, gente. Quiser mandar alguma coisa em box, não tem problema. Assim que possível eu respondo. Não é toda hora que eu posso estar respondendo. Mas eu vi, assim que possível eu vou responder. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.